Olá, senhoras e senhores, dá só uma olhadinha nesse exercício que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que a gente vai resolver hoje. É um exercício relativamente simples, mas eu tenho certeza que se a gente parasse agora e eu perguntasse para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo qual que é a resposta, eu imagino que mais de 80% erraria. E é justamente por isso que eu trouxe esse probleminha aqui de raiz quadrada, para mostrar para vocês o que você pode fazer e o que você não pode fazer em situações como essa, para você não chegar na faculdade ou na sua vida profissional e cometer algumas gafes aí, passar vergonha com esse tipo de situação. Então é importante que a gente domine essas regras básicas aí de radiciação e outras coisas que eu vou mostrar para você mandar bem, fechou? Então já comenta aí qual que é a sua resposta. Batendo o olho aí, olhando só o exercício, até rabiscando alguma coisa, qual que seria a resposta que você daria para esse problema? A nossa ideia é simplificar ao máximo essa raiz quadrada, ok? Então vamos fazer isso. Primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando está resolvendo esse tipo de problema é escrever isso aqui, ó, que a raiz da raiz quadrada de 49 mais a raiz de 48 é igual a raiz da raiz de 49 mais a raiz da raiz de 48. Isso não é verdade. Você não pode separar essas raízes que estão dentro de uma outra raiz. Da mesma forma que quando a gente tem a mais b ao quadrado, isso é diferente de a quadrado mais b quadrado, certo? O motivo é o mesmo. Então você não pode distribuir esses expoentes, tá? Lembrando que uma raiz quadrada é como se fosse um expoente. Então você não pode fazer isso. Então esse é o primeiro erro aí que você não vai mais cometer. E acho que só por isso já vale teu like, hein? Então já vai clicando no joinha aí para esse vídeo ir para mais pessoas, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. O segundo possível erro é você simplesmente somar esses dois caras. Então, se somar a raiz de 49 com a raiz de 48, resultando na raiz da raiz de 97, certo? Que é 48 mais 49. Isso também não faz sentido. Da mesma forma que eu não posso somar a quadrado mais b quadrado. Ou você não pode somar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Isso aqui não é 5 ao quadrado, ok? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre lembrar que o que você usa para expoente inteiro serve também para radiciação, porque é um expoente fracionário. Beleza. Então, dito tudo isso, bora resolver da maneira correta. E vocês vão ver aqui que eu vou fazer uma resolução bem estratégica. E aí talvez você pense, pô, mas eu jamais ia pensar dessa forma. E é justamente por isso que você tem que ver pela primeira vez, para nas próximas já ficar mais esperto com situações parecidas. Então, primeira coisa, essa raiz de 49 é um quadrado perfeito. Então, a gente pode escrever ela simplesmente como 7, tá? E aí eu tenho aqui a raiz quadrada de 48, beleza. O que mais a gente pode fazer aqui? Eu vou pegar esse 48 e eu vou escrever ele como sendo 4 vezes 12. E aqui já começa a minha parte estratégica, que lá na frente você vai entender por que eu estou fazendo isso. Aí tudo vai fazer sentido, só me acompanhe. Então, quando eu escrevo isso aqui, raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 4 vezes 12, tudo isso dentro da raiz. Perceba que esse 4 aqui, ele pode sair dessa raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui ficaria raiz de 7 mais 2, raiz quadrada de 12. Beleza. Então, chegamos até aqui. E aí, para o próximo passo, a gente vai ter que lembrar de uma ferramenta importantíssima na matemática, que é o produto notável. Olha só, já até escrevi isso aqui na aula, mas agora a gente vai fazer ele por completo. Quanto que dá a mais b ao quadrado? Ele é a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b quadrado. Se você preferir, eu vou até escrever como a quadrado mais b quadrado mais 2ab. Show! Então, qual que é a estratégia de eu relacionar isso com isso? Porque se eu identificar que isso daqui é escondido, isso daqui, eu posso escrever desta forma aqui. E aí eu extraio a raiz quadrada. Essa é a estratégia. Como é que eu identifico isso, então? Simples. Esse 2 raiz de 12, eu coloquei esse 2 para fora justamente para você identificar uma relação aqui com esse 2ab, ok? Então, se a gente fizer essa associação, né, com esse 2 raiz de 12 com 2ab,
eu posso fazer alguma estimativa de quem seria o A e quem seria o B para ver se funciona. Então, eu posso falar que esse 2 raiz de 12 é esse 2AB. Ou seja, a raiz de 12 seria A vezes B. Então, se o A vezes B é essa raiz de 12, quem que poderia ser o A e o B? Bom, eu poderia escrever esse 12 como sendo raiz de 4 vezes raiz de 3, certo? Porque 12 é 4 vezes 3. Então, eu posso dizer que o A vale raiz de 4 e o B vale raiz de 3. Ok? Para eu ter certeza que isso é verdade, eu preciso conferir se isso daqui vai ser igual a 7. Porque se for, aí fechou. A gente acertou. Então, eu vou pegar e calcular A ao quadrado mais B ao quadrado. Se o A é raiz quadrada de 4, ele ao quadrado vai ser simplesmente 4. E se o B é raiz quadrada de 3, ele ao quadrado vai ser 3. E 4 mais 3 dá 7. Então, a gente acertou. Então, de fato, o A pode ser raiz de 4 e o B pode ser raiz de 3. E isso daqui vai ser exatamente igual a isso. Então, beleza. Vamos reescrever isso. Então, a gente tinha lá a raiz quadrada de 7 mais 2 raiz de 12. Isso aqui a gente viu que era A quadrado mais B quadrado mais 2AB. Não é isso? Então, se o nosso A vale a raiz quadrada de 4 e o nosso B vale raiz quadrada de 3, eu posso escrever isso aqui como a raiz quadrada disso daqui, ó, desse produto notável. Ou seja, o A, que seria a raiz quadrada de 4, mais o B, que seria a raiz quadrada de 3, tudo isso ao quadrado. Essa que é a grande sacada. Então, olha só, pular para cá até aqui não é óbvio, mas graças aos produtos notáveis a gente consegue fazer isso. E como é que você tem certeza que está certo? É simples. É só você pegar isso daqui e abrir de novo. Abrir dessa forma aqui, fazer a distributiva e tal, para você chegar nesse mesmo resultado da esquerda. Aí se bater, tá tudo certo. Beleza. Então, se eu sei disso, quando eu extraio a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a resposta é módulo da raiz de 4 mais a raiz de 3. Essa é a resposta correta. Ah, professor, eu não manjo muito de módulo. Então, se você quiser aprender mais sobre módulo, deixa nos comentários que eu posso trazer uma aula aqui no canal. Mas o foco não é isso ainda. Mas veja, a raiz quadrada de 4 é positivo. E a raiz quadrada de 3 também é positiva. E eles estão se somando. Então, é óbvio que o módulo disso vai continuar sendo positivo. Então, eu posso simplesmente ignorar ele, né? Porque não vai ter efeito nenhum. E aí, a gente chega na resposta. E, claro, se você quiser, a raiz de 4 é 2. Então, a gente escreve isso aqui como 2 raiz de 3. E aí, acabou. Ok? Então, olha só. Desse número, que parece um pouco bizarro, a resposta disso é simplesmente 2 mais raiz de 3. Ou seja, se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, você vai chegar em raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 48, tá? Então, espero que tenha ficado claro isso aí. Se ficou dúvida, coloca nos comentários. Mas, calma aí. Se você quer aprender um pouco mais sobre produtos notáveis, recomendo que você assista a aula aqui que está completa, que eu deixei aqui no canal para você conferir e enxergar produtos notáveis de uma maneira visual. Aí depois você volta aqui e entende esse problema por completo. Fechou? Então te espero lá.